Olá, hoje é dia de falarmos em líderes empresariais, liderança corporativa, os grandes líderes da era da informática, sobretudo. O meu convidado de hoje é perceptivo, detalhista, solidário. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Schmittão e da dona Marlene, é pós-graduado em rede de computadores, em administração e marketing. O marido da Vanessa possui um currículo invejável em consultoria de empresas. Além disso, o pai do Pietro é palestrante e diretor da Definitiva em Informática e da Definitiva Capacitação Empresarial. Hoje teremos uma conversa de peso com Evandro Kaufels-Schmitz. Meu amigo Evandro, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Grande prazer te receber aqui, né? A família toda agora está passando por aqui, exatamente. Né? Esse foi o ano que eu tive o prazer de entrevistar teu pai, que é uma figuraça, uma das grandes personalidades da nossa cidade, da nossa região. Teu irmão falando aí da vida longa da Schmittão, da mecânica Schmittão. E agora o papo muda um pouco, né? Sim, certo. Dentro da família Schmitz, mas dentro do universo. Empreendedor, é isso? Exatamente. Tu sempre empreendeu? Sim. Eu trabalhei um pouco na oficina, quando eu era guri, digamos. Depois eu fui programador muito tempo, trabalhei na Artecola, Prefeitura de Sapiranga, mas logo depois eu comecei a abrir empresas. Então eu abri uma empresa de desenvolvimento de sistemas e depois abri uma empresa de infraestrutura de redes e palestras. A liderança foi uma coisa que sempre te acompanhou? Tu já era no colégio aquele cara que puxava a frente ou que era o líder da turma? No colégio eu sempre fui assim, bem, vamos dizer aquela palavra que se usa, aquela expressão CDF, né? Sempre um estudioso, vamos dizer assim, de tirar as melhores notas, né? No tempo de guri não tinha esse veio, né? Não tinha. Isso despertou mais depois, realmente, quando eu tive a minha empresa, daí eu via, liderança é necessária. A JCI nasceu quando para ti? Participou da JCI? Sim, a JCI tive grande satisfação de ser convidado para participar da JCI, foi uma grande mudança na minha vida. Então, na JCI a gente teve muitos trabalhos comunitários que a gente faz, projeto oratória nas escolas, vários projetos, até o projeto Mobral, pouca gente sabe, começou na JCI, o projeto Moral, a ideia... Nos anos 70? Exatamente. O projeto Colmeia, que é um projeto para diminuir a drogadição. Um outro projeto, que é o Estudar para Quê, que é eu e mais algumas pessoas que fazem palestra nas escolas, ensinando as crianças a importância do estudar. Então, estudar para quê? Então, é bem interessante. Então, a JCI realmente fez bastante diferença. Então, lá eu exerci cargos de liderança, vice-presidências, presidência. E a JCI, então, ajudou muito na liderança também, né? E também na capacitação pessoal. Então a gente se concorria a muitos prêmios por concursos de redação, concurso de oratória, concurso de debates a nível nacional, e a gente recebeu muitos prêmios, né? Prêmios individuais e prêmios de equipe também, a gente recebeu muitos prêmios. Mas aí muito mais do que aquele cara que formava a oratória no colégio, que foi formado nessa oratória, tu foi um formador então. Exatamente. Tu não te desenvolveu naquele momento na escola. Exatamente. Eu aprendi a oratória através do exercício de liderança na empresa e também através da JCI. E depois eu decidi, eu não posso ficar segurando esse conhecimento para mim, vou transmitir isso para outras pessoas, né? Então eu quero transmitir conhecimento. Minha mãe foi professora, meu pai ministrava curso de noivos, então eu acho que eu peguei esse veio deles, de ser do professor, de ensinar, eu gosto muito disso. Tu participou bastante tempo na igreja também, né? Sim, mas não tanto. Não tanto quanto o pai humano. Eu tenho um princípio, eu sou de Deus, 100% Deus, com certeza, de ajudar o próximo, mas eu não tenho assim, muita paciência para os ritos, né, de missas e cultos, então mas eu participo, então, festa de Natal para crianças carentes, eu ajudo e tal, eu participo de outra forma. Porque tu é ligado no 440, né? Certo. Tu tem uma voltagem aí, não é 110, 220. Exatamente. Tu tem que estar sempre motivado por uma nova paixão, ou tu é um cara que pode desenvolver paixões a longo prazo? Eu estou sempre buscando alguma coisa, sempre informações novas, eu sou um viciado em leitura, sou um rato de livraria,
Eu tenho mais dificuldade de ficar, digamos assim, sem estar recebendo informação. Então eu estou sempre, às vezes eu fico na rede, às vezes, né, meditando, curtindo, mas mais tempo eu estou buscando informação nova. Fora da rede. Exatamente. A rede vicia um pouco a gente, bitola um pouco a nossa forma de pensar. Exatamente. Evandro, eu tenho a dúvida, assim, porque a gente vê muito tu discutindo na rede, eventualmente tu tá ali, sempre expressando ideias, sempre se posicionando, nunca te furta de posicionar, sempre contundente. Sim. A Novo Hamburgo de hoje é muito diferente daquela que tu experimentou lá atrás, no início da vida, e aquela que tu principalmente sonhou para o teu filho? Com certeza, né? Eu estou há 47 anos, nasci em Novo Hamburgo, há 47 anos nascido e morando há 47 anos em Novo Hamburgo, e a gente nota a diferença, né? Então é com tristeza que a gente vê que, digamos, nossa Novo Hamburgo poderia ser muito melhor cuidado. Isso é falta de liderança? Falta de liderança, falta de compromisso também, porque, claro que precisam ter novas lideranças, mas por que precisam ter novas lideranças? Porque os gestores que estão lá não estão cumprindo com seus deveres. Então, realmente, precisa entrar novas pessoas para substituir os que não estão cumprindo seus deveres. Isso tem alguma coisa a ver com idade ou não necessariamente? Não. Muitos dizem que, até diz assim, um prefeito, por exemplo, tem que ter capacidade técnica e tal. Eu acho que a primeira coisa que um prefeito tem que ter, um prefeito, um governante, um governador, um presidente, ele tem que ter ética e índole. Eu quero fazer o bem, eu quero trabalhar para o bem, porque daí a equipe técnica ele forma, ele tem os secretários, ele tem os ministros. Então a primeira coisa é o prefeito ter vontade de fazer a coisa certa. Eu acho que isso está faltando. Eu não vejo isso sob acontecer. Essa ótica, esse tipo de formação que tu busca dar, prevê também essa questão da ética, da moral, de uma conduta, de uma postura. Sim. Quando a gente formar empresários melhores, a gente vai ter líderes melhores? Com certeza. Nas formações hoje, muitas pessoas têm formação de conhecimento técnico, né? Mas o que faz a diferença no mundo são as habilidades não técnicas. Tu fala isso por conta própria? Falo isso por conta própria. Advoga em causa própria? E também por estudo, né? Então eu estudei muito tempo empresas de sucesso, IBM, Microsoft, a Tesla, né, que é do Elon Musk, que é um cara bem simples, assim, ele só está construindo um foguete para ir para Marte, né? Tem 3 empresas. Né? Ele acha que a NASA está fazendo, mas eu também posso fazer. Então ele tem 3 empresas, a Tesla, a SolarCity e a SpaceX. Bill Gates, por exemplo, que tem um veio social muito grande, ele, por exemplo, ele trabalha na erradicação da malária, né? Ele trabalha de sistemas de filtragem de água, transformar água poluída em água potável. Então, as habilidades não técnicas que são essenciais. E a questão de marca, né? Então, por exemplo, uma Apple, por exemplo, tem uma grande marca, com certeza, a marca mais valiosa do mundo. É a mais valiosa do mundo hoje, né? Mas hoje quem fabrica, por exemplo, algumas telas da Apple e alguns processadores é a Samsung. Mas o que fica para o consumidor é a marca Apple, certo? Então é isso, então é vender a imagem, claro que tem que cumprir com a qualidade dessa imagem. Alguns exemplos desses empreendedores, né? O Steve Jobs, por exemplo, apresentaram para ele o primeiro protótipo do iPod. Daí ele pensou, vamos ver se isso aqui é bom. Ele pegou na frente dos engenheiros e colocou dentro de um aquário. E começaram a sair bolhas do iPod. Daí ele disse, bom, se estão saindo bolhas de ar, é porque tem espaço aí dentro. Então vocês podem fazer esse iPod menor. Certo? E o Bill Gates, na erradicação da malária, ele pegou e, numa palestra, ele viu que o pessoal não estava muito atento, ele já veio preparado antes. Ele pegou uma jarra com mosquitos e soltou na plateia. E daí ele disse assim, não são só os pobres que precisam sentir isto. Claro que os mosquitos não tinham malária, mas era para sensibilizar. Então a importância da liderança, da comunicação, né? Então esses são os poderes. Isso é a comunicação eficaz, né? Exatamente, esses são os poderes desses grandes homens. Claro que o Bill Gates tem um conhecimento técnico fantástico, mas ele fez a diferença como líder, né? Essa é a diferença. Mas são pessoas naturalmente diferenciadas ou formalmente diferenciadas? Tu acha que eles foram forjados ou já tinham um componente destacado ali dentro? Talvez por estarem no ambiente certo, na hora certa, né? Então eles tinham as ferramentas, estavam lá na Califórnia, Harvard, UCLA, né? Estavam no ambiente certo, na hora certa. Então qualquer pessoa no Brasil, em qualquer lugar do mundo, com vontade, a vontade é um dos primeiros princípios, né? Com vontade tu consegue, porque se tu não conseguir alguma coisa por conta própria, tu pode conseguir com apoio de outros chegar aos resultados benéficos que tu deseja. Né? O técnico ele é naturalmente introspectivo?
Sim, eu comecei como nerd, né? Eu até brinco, né? Tem alguns que trabalham com informática que nunca falaram com seres humanos, né? Então esse é uma das coisas que a gente trabalha, por exemplo, que realmente tu precisa ter habilidade de comunicação, oratória para se tornar. Então a gente tem um trabalho na formação de capacitação de transformar técnicos nerds em líderes, porque hoje tem novos modelos de negócios. Hoje existe o Uber, existe o Netflix, existe PayPal, existe Skype, WhatsApp. Tudo isso são novos modelos de negócios que criaram, que são inovações disruptivas, né? que quebraram modelos de negócio. Então, para gerar essas inovações, tu tem que ser um líder, tem que ter uma capacidade, tem que ter competências que não são só as habilidades técnicas. É enxergar além do que está posto aí. Exatamente. Hoje a gente está gravando esse programa nessa sexta-feira, dia 27 de novembro, né? Ontem alguns taxistas pegaram os carros da Uber e deram um pau no motorista, né? Sim. A gente vai piorar esse negócio até ficar direitinho? Eu tô achando que com essas novas... Hoje está muito fácil tu criar um novo negócio, né? Porque tu já tem toda a estrutura, tu tem internet, tu tem os aparelhos celulares na mão de todo mundo. Então, claro, se tu tiver criatividade para criar alguma coisa nova é fácil. Mas realmente, tem muita gente que diz, o Estado não deve ter controle. Mas acho que para algumas coisas deve ter um pouco. Não pode simplesmente agora, vários taxistas investiram, né, na profissão e etc. E simplesmente agora vamos deixar outros entrarem. Então tem que ter um controle. Esse pessoal que entrar o Uber, por exemplo, tem que pagar o mesmo imposto, né? Tem que ter um certo controle para isso. Claro que nenhuma inovação a gente consegue barrar. Ninguém conseguiu barrar o computador para substituir as máquinas de escrever, por exemplo. Tentaram, por incrível que pareça. Exatamente. Né? Mas o governo nesse ponto pode também cuidar para simplesmente não gerar um mundo de desempregados. Né? Está se criando uma guerra aqui em Porto Alegre. Claro que a competência é salutar, né? Existe muito taxista que realmente entrega um serviço de baixa qualidade. Então acho que... Alguém estava falando sobre a questão dos impostos, mais especificamente, que quem não paga impostos é o taxista. Porque ele, na hora de comprar um carro, ele tem dispensa de IPI, tem dispensa de ICMS, né? Está desonerado disso. E o cara do Uber pagou esses impostos. Né? Então essa concorrência talvez não seja assim exatamente. Mas me parece que a gente tem que ter alguns cuidados realmente. E não é. É um permissionário público, né? É uma concessão. E não é um caminho sem saída também. Então o taxista pode também não. Então eu vou me associar ao Uber, vou prestar serviços para o Uber. Claro que ele vai ter que ter um carro, os padrões Uber e etc. Bom, e aí entra toda a competitividade, que é uma das coisas que tu deve trabalhar também na tua explanação, nos teus trabalhos. Sim. Como é que se forma um líder a partir de alguém tão técnico, tão ensimesmado, tão fechado dentro da sua formação? Eu quero que tu faça uma autocrítica e uma confidência para nós aqui, mas a gente vai falar sobre isso logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com o Evandro Schmitz.